dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Miorim e esse é o Escola Austríaca em Filosofia. Salve, salve, galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, Bruno Monark Ayoub. Fucking Monark. O que acontece, meus queridos? Monark está, nos últimos tempos, cada vez mais doido. Isso me leva a algumas ponderações sobre Monark. Eu gostaria de apontar um fato que eu raramente coloco aqui. Acho que para mim é um fato claro, direto, imediato. O Monark está doente. O Monark já não está munido de todas as suas capacidades. Eu vou explicar por quê. Existe um autor que eu respeito bastante, uma obra um tanto complexa, eu diria, Canguilhem, o normal e o patológico. Ele tem uma discussão médica particularmente chata sobre o que é normal e o que é patológico, o que descreve o comportamento como sendo doentio e o que não descreve dessa forma. E ele rejeita, né, as duas possibilidades de abordagens alternativas, tanto a patologia sendo o meio de identificar a doença, tanto a doença sendo o meio de identificar a patologia, né? O normal identificando o patológico identificando o normal, né? Ele rejeita isso. E ele propõe uma terceira linha, uma alternativa. Qual que é a alternativa? É a alternativa normativa. É a que dá origem a uma norma. Para ele, algo ser normal é algo ter uma norma. Para ele, alguém estar saudável, e ele diferencia essa noção normal e saudável, né? Alguém estar saudável é alguém que, em maior ou menor escala, é capaz de adoecer e voltar a estar saudável. A pessoa que é capaz de sofrer desvios da norma, ver variações, sejam psicológicas, biológicas, físicas, frente a um certo estado, e ainda assim retomar para o centro da norma, retomar para aquele status que engloba a maior parte das coisas da vida. O que é a doença, a patologia para Canguilhem? É aquele indivíduo que não aceita uma outra norma. Então, seja sob a forma mais específica e mais direta, mais clara de uma doença física, que a única forma daquela doença se concluir é através das regras internas daquela doença, né? Os elementos fundantes daquele diagnóstico, ou seja, através de uma doença psicológica, em que há uma variação maior. Nos dois existe um estado doente. E esse estado doente, ele não aceita variações. Ou você está doente ou você não está doente. Há uma estrutura qualitativa muito clara da doença. Mas não há essa estrutura qualitativa muito clara do saudável. O saudável opera como frequências. Pequenas variações. E a doença como um estado qualitativo fixo e determinado. O que isso significa? Que aquele que psicologicamente não é capaz de aceitar uma norma externa, não é capaz de lidar com ela e sofrer as variações em virtude dessa existência, mas nega o mundo externo, esse está doente. Isso está veemente muito doente. Nesse sentido, Monark está doente. Monark não aceita mais nada. Monark vive numa espécie de Matrix. Aquilo que Wagner chamaria de a segunda realidade. A segunda realidade atormenta ele, porque todo mundo é interpretado como um sinal da sua razão. Todas as coisas que poderiam tirar Monark dali são vistas como mais autoritarismo que deve levar a mais Monark. O remédio de Monark é sempre o mesmo, porque o diagnóstico de Monark é sempre o mesmo. Monark é refém dessa segunda realidade. E por quê? Por que Monark vive confinado a essa única norma? Por que Monark vive confinado a esse estamento, a essa estrutura interpretativa da qual ele não consegue sair? O que atormenta a mente desse homem? Eu diria que é o Édipo, né? Se alguém visse a entrevista dele com a mãe dele, talvez chegasse à conclusão que era o Édipo. Mas eu acredito que não é o caso! Não é o caso, Monarquinho. Não se desespere. Eu sei que você vê todos os vídeos sobre você, então eu sei que você vai ver esse.
Eu acredito que o principal problema de Monark é que Monark não quer engajar-se com qualquer solução real. Monark vive no mundo de fantasia, porque o mundo de fantasia não aceita resoluções. A história de Matrix, o filme de Matrix, o filme que você assiste, seja lá qual for. Qual é a existência do filme fora dele mesmo? Nenhuma. Qual que é o resultado que ele precisa produzir? Nenhum. A fantasia já basta. Ainda que ele tenha uma conclusão interna, aquele mundo deixa de existir no momento em que você o termina. Você não precisa provocar uma reação no mundo para ele existir. O valor dele se encerra em si mesmo. Monark vive essa fantasia e diz: eu me recuso veementemente a fazer qualquer coisa a respeito daquilo que eu acredito. Monark se coloca como um espectador que não tem vontade alguma de agir. E digo isso como alguém que, no momento mais difícil que o Monark passou, eu disse a ele: Monark, sou uma pessoa mais inteligente que você. Não tem nenhum problema de admitir isso. Mas você é uma voz melhor. Você é uma voz que poderia canalizar todos os elementos mais sofridos da alma e da angústia do brasileiro. Vamos atuar no movimento. Ele disse: pode criar aí. E eu falei: Monark, então vamos criar. Eu disse: não, vamos criar. Vamos fazer isso, Monark. Ele disse: tá bom. Chamou outras pessoas também? E eu criei o movimento e eu disse: acorda, Brasil, acorda, Brasil, acorda, Brasil. Criei lá. Criei um fórum de discussões, adicionei pessoas, 300, 400, 500, 2.000, 3.000, 8.000 pessoas. Em poucos dias haviam 8.000 pessoas trafegando naquele fórum. Pessoas que haviam chegado ali por indicação do Monark, num vídeo, que eu mandei um superchat pra ele ver. Superchat não, né? Paradinha lá do Loucos. E as pessoas estavam empolgadas e os grupos diziam: nós precisamos fazer alguma coisa. O Monark será o nosso líder, ele será o nosso representante. Vejamos só o que pode ser feito. E as pessoas começaram a discutir a literatura de liberdade de expressão. E haviam grupos que queriam discutir a possibilidade de fazer um livro do Monark. E haviam pessoas que já estavam discutindo sobre os cursos advocatícios do Monark e como fazê-lo líder daquele grupo e o líder de um movimento que mudaria efetivamente a face do Brasil. Sabe quanto tempo o Monark dedicou a esse movimento? Nenhum. Por quê? Por que é que Monark não se dedicou a isso? Porque Monark recusou veementemente a ajuda, não minha! Porque eu já havia me perdido, me esvalecido naquele movimento. Mas de milhares de pessoas dispostas a ajudá-lo. Porque a causa de Monark é ele mesmo. Não há em Monark uma identidade maior do que suas próprias promessas e angústias. Não há em Monark mais do que uma pessoa ressentida profundamente com as injustiças que lhe fizeram. E essa pessoa terminará em loucura. Porque o mundo incapaz de ser resolvido, o mundo em que não se correm riscos, não há riscos na postura de Monark. E veja, eu não estou dizendo se Monark será ou não será preso. Eu estou dizendo que o Monark, sendo ou não sendo preso, não está tentando nada. Meu irmão, mas só existe fazer, então não está fazendo nada. É isso que está acontecendo com o Monark nesse momento. Monark não vai fracassar em nada. Se ele for preso, será apenas com a sua própria consciência individual. Mais nada. Será lastimável, um dia muito triste. Mas ele não o fará em prol de algo maior do que ele mesmo. Triste que seja assim. Porque não há em Monark o ímpeto sequer de reinterpretar o mundo. Sequer de reavaliar o que lhe aconteceu. Sob o prisma daquilo que ele poderia ter sido. Essas palavras todas para Monark não fazem sentido. Veja, um homem para o qual a dimensão moral normativa não surgiu. A ideia de que existe um mundo ideal, existe um mundo que descreve o que eu fiz, existe um mundo que descreve o que eu poderia ter sido, e esse mundo que poderia ter sido julga o homem que eu sou. Esse mundo não existe. E aqueles que dizem a ele que ele poderia ter sido isso são os piores inimigos de Monark. Porque esses são aqueles que estão exigindo dele que ele seja politizado. Porque aparentemente existe alguma coisa tal qual politizado que deve ser evitado. Por quê?
Porque contaminaria um pedaço dele. Qual que é o pedaço? O que não liga. O que alcançou um resultado em virtude da loucura das massas e não em virtude de um fato, uma realização para elas. Que monarca alcança e objetiva na vida é, em suma, aquela coisa que o espectador distante lhe dá. Não há deveres de monarca para esse público. Monarca se concluía em cada vídeo assistido. E veja, muito bem sucedido foi o monarca nesse arranjo. Mas ele morre de medo de ir para um arranjo em que o vídeo não se baste, em que a fala não se complete, em que, do momento em que ele terminar de falar, alguém pergunte: e agora? O monarca está cada vez mais indo para o lado que jamais alguém perguntará a ele: e agora, monarca? Ele foi de um lugar, um momento em que milhares de pessoas poderiam tê-lo acompanhado. Milhares de pessoas queriam acompanhá-lo. Queriam financiar essa questão. Queriam fazer filmes sobre monarca, livros sobre monarca, levá-lo a lugares em que ele não esteve. E ele transformou isso em absolutamente nada. Então hoje ele não é mais essa pessoa. Mas ele sempre saberá, no íntimo, porque no íntimo a realidade cobra. Porque no íntimo as palavras não podem ser verdadeiramente diferentes. Porque no íntimo o bem e o mal existem. Monarca jamais poderá esquivar-se, que ele sabe muito bem o que poderia ter sido. E não foi por covardia. E o mundo perdoa tudo, menos a covardia. Porque o covarde é o alimento dos fortes. Monarca, o seu problema não é ser fraco. Todos somos. O seu problema é ser covarde. Você está doente porque só conhece a covardia e decidiu que quer parecer louco o suficiente para que ninguém lhe peça nada. Parabéns! Você conseguiu.